Já estamos no Facebook, agora sim. Depois daqui de alguns problemas técnicos, conseguimos resolver os problemas e cá estamos nós. Muito boa noite a todos que nos estão a ouvir hoje. Eu sou a Vanessa Viléu, sou educadora de infância e a cofundadora da Childari, que é com quem eu dinamizo estes podcasts, as conversas pedagógicas, onde tento todas as semanas falar com especialistas, educadores, terapeutas, pessoas que sejam relevantes e que tenham coisas relevantes para partilhar com educadores de infância, com pais, com a comunidade educativa em geral da educação de infância. Hoje tenho aqui um privilégio enorme de estar a falar com a grande Mónica Rolo. Estou mesmo muito contente por ela ter encontrado aqui um espacinho na agenda dela tão ocupada para falar comigo. E vamos falar um bocadinho sobre muitas coisas, mas como sabem pelo título deste nosso podcast de hoje, vamos falar sobre a operacionalização das OCEP. Mas vamos por partes, não é? Mónica, obrigada por estar aqui hoje. Quem és tu? Fala-nos um pouco de ti. Olá, boa noite. Isto é uma estreia. Eu sou Mónica, sou educadora de infância, sou formadora, sou apaixonada pela educação de infância, adoro o mundo das crianças e agora nos últimos anos tenho feito um trabalho interessante com educadoras, com auxiliares, com escolas e tem sido mesmo muito bom. Mónica, e se eu te perguntasse, ainda te lembras porque é que escolheste ser educadora? Porquê a educação de infância? Ainda te lembras? Olha, eu acho que foi assim um arriscar. Não estava nos planos, nunca tinha pensado nisto e resolvi experimentar aquela ideia que hoje sei que é errada e não fazia sentido nenhum, que gostava muito de crianças e nas festas da família os primos ficavam todos muito bem comigo e foi isso que me levou à educação de infância. Felizmente descobri que é mesmo a minha vocação e é mesmo o que eu gosto e não tem nada a ver com gostar de crianças, mas foi mesmo isso que me levou lá. E de ser formadora, como é que te lembraste de ser formadora? Foram os erros que cometeste ou que viste cometer que te levaram a pensar se calhar eu tenho aqui alguma coisa para ensinar, para partilhar? Eu acho que foi um bocadinho isso. Desde que acabei o curso, que pronto, a formação sempre fez uma parte muito importante do meu percurso, essencial, e fui percebendo que se calhar também tinha alguma coisa a dizer do outro lado. E tirei o curso assim que pude, achei que precisava de ferramentas específicas para dar formação, que a licenciatura, apesar de nos permitir fazê-lo, não era suficiente e acho que foi uma boa aposta. Continuo a achar, tanto que agora com esta nova realidade online tenho sentido necessidade de continuar a apostar na formação, neste caso específico ao nível do e-learning, e tem sido um percurso muito bom. Tenho tido um feedback positivo e realmente dá para perceber. Mónica, isto não estava no guião, mas deixa-me perguntar, mas trabalhar com adultos é completamente diferente de trabalhar com crianças, não é? Completamente. Mas acho que sempre tive essa ideia. Foi daquelas coisas que eu procurei pouco depois de ter começado a trabalhar com crianças, esta vertente, e depois fui ganhando estaleca. Sim. E antes de passarmos aqui ao tema das OCEPs, essas coisas todas, como é que foi começar agora a dar formação online? Para quem está tão habituado ao contacto direto com crianças e também com os formandos nas muitas formações que andas a fazer, como é que foi agora passar para o online? Olha, foi mais um arriscar. Achei que tinha que ser. Pronto, se queria continuar a dar formação, tinha mesmo que enverdar por este lado. E falei com algumas pessoas entendidas no assunto, que também estavam a experimentar e todos eles me deram força, que não custa nada e vai correr tudo muito bem. Pronto, e fui experimentando, fui explorando ferramentas e estratégias e tem corrido mesmo muito bem. Um bocado como a tua experiência como educadora, não é? Ir explorando, ir procurando estratégias, novas formas de trabalhar. Quais foram, se te lembrasse assim um bocadinho da tua experiência profissional até agora, tanto como educadora como formadora, quais foram os teus principais erros, as coisas que se voltasse atrás, se calhar farias diferente? Não sei se fazia diferente. Há algumas coisas que eu olho para trás e vejo agora que
não estavam bem, mas se calhar esses erros fazem parte do meu percurso e foram eles que me ajudaram a chegar até aqui. Eu, quando acabei o curso, com os meus 21 aninhos, acabadinhos de fazer, fresquinha, mas muito consciente do que queria, e na verdade não achei que fosse ter dificuldade, aqueles receios que às vezes temos quando acabamos o curso, e agora estava muito certa do que queria, mas queria fazer, experimentar estratégias e técnicas e pinturas e materiais, e pronto, se calhar hoje, olhando para trás, estava um bocadinho mais centrada em mim do que nas crianças, e hoje vejo que não é assim que devia ser. Mas acho que foi importante no meu percurso, também ao nível da confiança e da segurança que fui ganhando. Acho que foram importantes esses erros, que sei que não... Hoje não acho que sejam corretos. Foram esses erros que tu viste, que fizeste, que vês cometer e que se vê ainda hoje em dia em alguns colegas a cometer, estes erros ainda estar um bocadinho centrados em nós, em vez de estarmos centrados nas crianças. Foi isto que te levou a querer dinamizar formações em torno das OCEP, das orientações curriculares para a educação pré-escolar? Também. E a percepção, pronto, eu, ao nível do meu percurso, além do curso de formação inicial, depois tive cerca de 10 anos a trabalhar com a revista Educadores de Infância e tirei um mestrado em supervisão. Este percurso todo tem-me feito acompanhar educadores no país todo, e as pessoas procuram-me e colocam questões e dúvidas, e eu sempre tive esta postura de apoiar e de ajudar, e acho que isso também me tem ajudado a chegar aqui. Ok, mas quando tu agora pensas nas OCEP, que nós continuamos a dizer novas, mas elas já são de 2016, já não são assim tão novas, mas tu, quando pensas nas OCEP, tu tens sentido que são um dos motivos pelos quais as pessoas te procuram? Sem dúvida. As questões que me chegam vêm muitas vezes ligadas às dificuldades de implementação e de percepção mesmo dos princípios, dos fundamentos que devem nortear a nossa prática, coisas que para mim são muito simples, porque sempre fizeram parte da minha formação. Eu tive o privilégio de fazer a minha formação inicial exatamente quando saíram as primeiras OCEP, estavam fresquinhas, ou seja, toda a minha formação já foi tendo por base as novas OCEP, ou seja, esta linguagem, eu nunca conheci outra. Mas quais são as grandes diferenças, no teu entendimento, entre as OCEP mais recentes e as iniciais, então, as que tu estás a mencionar? Estas novas, além de terem algumas linguagens diferentes ao nível da aproximação com os outros ciclos de ensino, também têm uma componente mais específica, mais fortalecida ao nível do ciclo de intencionalidade educativa, que estava presente nas primeiras, é certo, e o ciclo em si sempre foi muito importante, e agora há uma ênfase muito grande ao nível da observação e do registro e da documentação, que eu, pelo menos na altura, não senti da forma que sinto agora, nas primeiras. E a par das questões da avaliação e da planificação também estão mais claras. Tu achas que este documento está claro? Tu achas que as OCEP são claras? Eu acho que as OCEP são muito claras. Obrigam a uma leitura. Então, por que há tantas dúvidas? Boa pergunta. As OCEP têm que ser lidas, têm que ser refletidas, têm que ser analisadas, de preferência em equipa, em grupo, para que possamos partilhar e discutir as questões que vão surgindo. Mas são claras, e está tudo lá. Eu costumo dizer que as OCEP têm tudo o que nós precisamos para fundamentar as nossas práticas, as nossas opções, para analisar as questões relacionadas com as áreas de conteúdo, com as aprendizagens a desenvolver, com o que é que devemos observar, o que é que o educador deve estar preparado para observar em cada aprendizagem. Está tudo lá. Nós antes, nas primeiras OCEP, tínhamos que ir à procura de outros materiais, e continuamos a ter que, se quisermos
fundamentar melhor, se quisermos explorar melhor algumas áreas ou algumas temáticas que nos despertem mais interesse, obviamente que devemos ir procurar outras fontes e investigar nesse sentido. Mas as OCEP estão muito completas, muito ricas. Eu acho que... Achas que foi a mudança do paradigma da avaliação que trouxe tanta confusão em torno deste novo documento? Deixaram-se de utilizar as metas, ou o que seja, ou deixou-se de ter um foco naquilo que a criança aprende, na aprendizagem, passou-se a ter um foco na criança, e tu achas que é isso que causa que muitas de nós tínhamos dificuldades na operacionalização das OCEP? Porque eu acho que se todas lermos o documento, mais ou menos percebemos as grandes questões que nos têm surgido, e pelo menos eu quando andei com a APEI norte a sul do país, as grandes questões que me traziam sempre é como é que colocam aquilo em prática. É nisto que tu tens ajudado com as tuas formações também, e o que é que tens a dizer um bocadinho sobre isto? Sim, eu acho que o problema maior, a diferença, não foi a mudança de paradigma, porque não sinto uma grande mudança. Eu acho que o problema são os erros que se foram cometendo ao longo destes 20 anos, em que as OCEP iniciais, originais, eram um excelente documento de apoio às práticas dos educadores, mas as pessoas foram deixando de usar e foram se esquecendo e foram se agarrando às fichas e às grelhas com cruzinhas que nunca estiveram presentes nas primeiras OCEP. Agora, 20 anos depois, houve uma necessidade de rever, de obrigar, entre aspas, as pessoas a refletir e de pensarem no que é que fazem, porque é que fazem, que sentido é que essas coisas têm, nomeadamente ao nível das grelhas com cruzinhas, que nunca disseram nada. Uma cruzinha numa competência não diz se a criança, qual é o percurso da criança, que bagagem é que tinha antes, onde é que aquilo a vai levar, que dificuldades é que teve, como é que se desenvolveu o processo até adquirir aquela competência, o que é que podemos fazer para ajudar a criança a ir mais além. Uma cruzinha não diz nada. E isso já estava nas primeiras OCEP. Então, eu quase que me apetece dizer que isso poderia ser uma tentação das colegas que estão em IPSS, porque ao terem que fazer as tais cruzinhas em avaliação de creche, por exemplo, por causa dos manuais da Segurança Social, quase que seguem o mesmo chip e depois vão para pré-escolar e acabam por fazer o mesmo. Mas eu cairia no erro de dizer que isto é falso, porque muitas colegas na rede pública também o fazem, não é? Sim, Agora, se calhar não tanto, mas ao longo dos últimos 20 anos, como tu estás a dizer, visto muitas colegas a preencher fichas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E qual é a tua opinião sobre as fichas? As fichas de avaliação, as fichas de avaliação. As fichas de avaliação, não, eu acho que as nessa. fichas de avaliação não fazem sentido nenhum. A avaliação tem que ser formativa, tem que ser proativa, tem que ser descritiva. Eu sempre fiz avaliação descritiva desde o meu primeiro ano de serviço. Nunca pus a hipótese de fazer de forma diferente. Quando realmente implementámos as cruzinhas, porque pronto, era o que se fazia, as minhas avaliações tinham sempre essa parte descritiva junto de cada área ou no fim, ao nível das observações, porque é imprescindível. Quem lê cruzinhas, já os pais ficam aflitos quando veem cruzinhas a dizer que os meninos não são capazes e que deviam ter aquelas competências e que os primos têm, os irmãos têm, porque é que os meus não têm? E efetivamente a grelha com cruzinhas, por muito bem que nós expliquemos nas reuniões que não há problema nenhum da criança não ter aquelas competências, que não faz parte do que está previsto, que a aprendizagem não é linear. Nós explicamos isto tudo nas reuniões de pais, mas o que é certo é que está lá uma cruzinha a dizer que o menino não faz. Exatamente. Eu costumo muitas vezes dizer que a avaliação por adquiridos e não adquiridos dá 2 trabalhos ao educador. Primeiro, o matar a cabeça ao fazer esse tipo de avaliação. E depois, o matar a cabeça de ter que lidar com os pais angustiados por causa dos emergentes ou em aquisição e os não adquiridos. Quer dizer, então, mas a minha vizinha do quarto andar faz, porque é que o meu filho não faz? É uma ansiedade muito grande, depois temos que girar. É mesmo isso. Têm a mesma idade, estão ali tão próximos, eu faço o mesmo que ela, mas as crianças são diferentes. Então, para que é que nós avaliamos, Mónica? Para que é que serve a avaliação em educação da infância? Nós avaliamos para reformular, nós avaliamos para dar continuidade ao processo educativo, não avaliamos para identificar se a criança passa ou não passa, por assim dizer. Eu já tive pais a chegarem a receberem as avaliações e perguntar, então meu filho passou? Não é esse o objetivo da avaliação na educação de infância. A avaliação na educação de infância é apenas mais uma etapa do ciclo, que não pode funcionar sem as outras. É um processo que não é linear, não vai sempre no mesmo sentido, mas todas as fases são importantes.
Nós avaliamos para adequar as nossas opções, para adequar a prática. A prática em termos do que é que, da planificação. O que é que vamos fazer, como é que vamos fazer, porque é que vamos fazer. Estas questões têm que partir da observação. Para fundamentarmos a planificação e a avaliação, temos que registar, temos que ter evidências para acompanhar o processo. Isto é um ciclo que não pode ter cortes. A avaliação não é o mais importante, sem dúvida nenhuma. É um passo importante, é uma etapa importante, imprescindível, mas é apenas mais uma. Olha, temos aqui já a nossa comunidade que nos está aqui a assistir, a nossa audiência, a partilhar, para além de já nos terem dito muitas vezes boa noite, a Helena já disse nem mais, uma das coisas que tu estavas a falar por causa da avaliação, a Raquel Ellis também, a Salomé Parente diz completamente desistir das cruzes e a Ruth Velez diz que trabalha no IPSS e que não há fichas de avaliação de cruzinhas. É uma avaliação descritiva de cada área e não há avaliações iguais. Em cada avaliação, leve perto de 1 hora ou mais e pondere muito bem as palavras. Esta é uma questão muito importante, não é, Mónica? A ponderação das palavras, a adequação da linguagem? Sem dúvida, sem dúvida. Temos que ter cuidado, temos que ter atenção a quem é que nos vai ler. A linguagem tem que ser perceptível, tem que ser simples e tem que ser positiva. Não ganhamos nada, a criança não ganha nada se nós estivermos ali a dizer não faz, não faz, não faz, não faz. O que importa, o que interessa é o que a criança faz. O que é que a criança já conseguiu, que conquistas, que desafios é que ultrapassou. Essa é a parte importante. Essa é a parte que leva a criança a querer continuar a crescer, querer continuar a aprender, querer continuar a saber mais. Olha, a Vera Ticas diz-nos assim, boa noite, sim, é verdade, não tem muita lógica, mas é exigido em muitos sítios em IPSS. E é agora que eu estou a fazer aquela pergunta que estava aqui merdinha para te fazer. Ó Mónica, as OCEP são ou não obrigatórias em educação pré-escolar? As OCEP são obrigatórias, claro que sim. As OCEP não são um currículo, como temos os currículos do primeiro ciclo e do segundo ciclo e por aí, que nos dizem os temas e as áreas que têm que ser abordadas e qual a sequência, essas coisas todas. Nós não temos isso, felizmente. Temos orientações que têm uma concepção de criança, uma concepção de aprendizagem, de formas de estar na educação de infância. E todas estas orientações estão enquadradas num documento legal que é o despacho de 91/80/2016. Ou seja, são lei. É a legislação que enquadra os educadores de infância. Então o que é que tu tens a dizer a colegas que estão a fazer avaliações por ficha em pré-escolar? Não façam, parem imediatamente. É assim, nós temos que ser coerentes. Temos que ser coerentes com o que dizemos, com o que fazemos e temos que ser capazes de fundamentar as nossas opções. Se nós temos um documento legal que nos diz que não é assim que se processa a avaliação em educação de infância, então vamos descobrir como é que fazemos. E se as OCEP nos dizem que tem que ser descritivo, tem que ser proativo, tem que ser de forma positiva, sempre centrada nos sucessos da criança. Obviamente que temos que registar se nos apercebemos de uma dificuldade ou de uma inadaptação, mas sempre de forma a que quem nos lê consiga ajudar a criança a ultrapassar essas dificuldades. Não é um rótulo. Até porque a avaliação tem um cariz muito contínuo, não é? Eu avalio agora, se eu posso tentar agora aqui pôr uma cruz, a dizer que a criança não faz um puzzle de 6 peças e daqui a 2 minutos ela senta-se e faz, não é? Exatamente. Portanto, aquilo vale o que vale. Claro, tem a ver com os contextos, tem a ver com os incentivos, com a forma como a criança se sente em determinado momento. Avaliamos para orientar a prática um pouco, não é? Exatamente. É isso que nos diz o documento. E, portanto, uma avaliação contínua faria muito mais sentido nesse aspecto. É o que nos dizem as OCEP, não é? Sem dúvida que sim. O que eu digo às colegas, mesmo as que estão em creche, é que substituam as cruzinhas por espaços para descrição. Porque não podemos fugir aos documentos que estão implementados. Há coisas que estão em vigor, por assim dizer, nas instituições. Não faz sentido fazermos as cruzinhas com as quais não concordamos e depois fazer um relatório à parte. Temos o trabalho, neste caso, a triplicar, não é? Já não basta angustiarmos os pais e depois ainda temos que fazer a segunda versão. Mas temos que ser coerentes, as coisas têm que fazer sentido para nós. Os documentos que fazemos, que elaboramos a nível da educação de infância, não são papéis para guardar na gaveta. As coisas têm que fazer sentido, têm que servir para melhorar a qualidade da educação de infância de alguma forma. Se estamos a fazer cruzinhas que não nos dizem nada só porque o formulário assim o determina, nós, enquanto especialistas na educação de infância,
fundamentamos e justificamos porque é que não deve ser assim. E apresentamos alternativas. E mostramos evidências que assim funciona e que este é o caminho certo. Então, o que me estás a querer dizer é que este documento, eu estou-me a tentar colocar assim um bocadinho em quem nos está a ouvir e que há pessoas certamente que vieram nos ouvir hoje para tentarem perceber um bocadinho melhor o que são as OCEPs ou como as operacionalizar, não é? Porque o que elas são, eu acho que todos nós estamos na mesma página, mas como é que o colocamos em prática ainda é algo que suscita muitas dúvidas. Aquilo que tu estás então a tentar explicar um bocadinho é que independentemente da valência em que trabalhamos, seja em creche, seja em pré-escolar, as OCEPs são um documento válido para ambas as valências e que aqui nos traz uma grande conotação de registro contínuo de evidências para orientar tanto a prática, a prática como a própria avaliação. É isto, é tal o ciclo educativo que tu estavas a falar, é um bocadinho isso? Exatamente, é mesmo isso. Seja em creche, seja educador em pré-escolar, as OCEP dizem-nos desde logo no preâmbulo que deve haver um contínuo, um elo de ligação ao nível dos princípios e dos fundamentos, das linguagens, da forma de estar na educação de infância. E isso é válido tanto para creche como para pré-escolar. Se eu passo do pré-escolar para a creche, não vou deixar de ser a educadora que sou. Não vou mudar os meus princípios e a minha forma de ver a educação. Vou continuar a trabalhar da mesma forma que trabalhava em pré-escolar, obviamente adaptando as estratégias e a forma de me relacionar com a criança. Vou ter que aguçar muito mais a minha capacidade de escuta, vou ter que intensificar muito mais as observações e as formas de registar o processo que não são tão fáceis na creche, mas vou continuar a fazê-lo na mesma. Sabes que uma das grandes dificuldades que me têm colocado quando conhecem, por exemplo, a plataforma é de que não temos os parâmetros curriculares das OCEPs, por exemplo, na plataforma, divididas por idades. As OCEP em si não estão divididas por idades. Isto é porque bate muito certo com a visão que tu estás a dizer, não é? Nós não avaliamos a criança que o faz, não faz, e portanto não faria sentido termos comportamentos expectáveis por faixa etária, mas sim um conjunto de comportamentos e de aprendizagens para dos 3 aos 6. Isso faria sentido também em creche, Mónica, porque sabes que depois em creche já não é assim. Em creche já está muito mais estratificado por faixa etária. Faria sentido também, na tua opinião, da mesma forma como estão nas OCEP? Tem que ser adaptado de forma um pouco mais específica, porque as características das crianças, as necessidades das crianças em creche são muito mais ligadas, por assim dizer, às faixas etárias. Mas isso não significa que o ritmo das crianças, aliás, é diferente, tem a ver com as características e com a bagagem de cada criança, de cada contexto, das influências da família e dos atores que intervêm no processo educativo de cada criança. Mas, obviamente, que as necessidades de uma criança de 1 ano são diferentes das necessidades de uma criança de 2 anos, e aí temos que ter em atenção a especificidade da idade. Mas ao termos uma grelha de referência, um perfil de desenvolvimento que nos diga que a criança de 1 ano deve aprender ou deve desenvolver isto e aquilo, significa que estamos a limitar o desenvolvimento da criança, porque não estamos a prever que ela possa desenvolver competências, por exemplo, da grelha seguinte. E a aprendizagem não é linear, a aprendizagem é contínua, mas depende muito das influências dos vários contextos. Uma criança que aprende de forma diferente consoante o seu contexto familiar, o seu contexto urbano, a sociedade, a comunidade em que está inserida. Isso tem muita influência. Deverá estar em falha em creche, no documento orientador da creche, se as pessoas tiverem dificuldades em utilizar as OCEP como documento orientador em creche, será de que temos de aplicar à mesma essa visão de que mesmo 2 crianças de 1 ano de idade são diferentes. São diferentes, não é? Portanto, mesmo os comportamentos os expectáveis ou as aprendizagens a promover em crianças da mesma idade serão diferentes. Exatamente, exatamente. Eu tenho 2 filhos, uma com 12, outro com 2, e a forma como cada um deles se tem vindo a desenvolver é completamente diferente entre um e outro. Eu não posso esperar que o meu filho pequenino faça as aprendizagens ao ritmo que fez a irmã. E isto é igual com as crianças que temos na sala. Não podemos assumir que eles se vão desenvolver todos de igual forma, simplesmente porque têm a mesma idade. De qualquer forma, as OCEP não encerram os documentos, os parâmetros curriculares que podemos utilizar. O facto de termos os princípios, os fundamentos que vêm enunciados nas OCEP como a nossa forma de estar, não significa que em creche não possamos usar
as orientações do Manual da Segurança Social, ou do Crescendo, ou das experiências-chave, os parâmetros curriculares que usamos podem ser diferentes, e obviamente que os parâmetros das OCEP não são adequados à creche, ou pelo menos não serão suficientes para a creche. Há necessidades que são diferentes, são específicas dos bebés, dos mais pequeninos, e temos que ter isso em atenção, obviamente. Olha, deixa-me só dizer-te aqui um bocadinho o que é que a nossa audiência nos está a dizer. Olha, a Raquel Ellis disse que essa descrição é uma informação daquilo que já avaliamos da criança, dos processos e daquele ambiente, naquele ambiente intencional que propomos. O Nuno Gonçalves diz que para mim as OCEP são um dos melhores documentos que já li, bem estruturado, bem fundamentado, com indicações claras sobre a intencionalidade. Portanto, realço o capítulo sobre a intencionalidade educativa e reforço dado ao ciclo: observar, planear, agir, avaliar. Os contributos de educadores de infância das diferentes regiões do país foram fundamentais. Mónica, o que achas da alteração do domínio e expressão motora para a educação física? E por que a matemática se manteve enquanto domínio? São as duas perguntas do Nuno. Oh, não. Oh, Nuno, porquê que fizeste perguntas difíceis? Eu não consigo deixar de utilizar o termo expressão motora. Compreendo, apesar de achar que é uma escolarização, um acelerar da coisa, mas compreendo que tenha havido uma necessidade de procurar linguagens comuns, que sejam mais fáceis de ler depois na transição para o primeiro ciclo. Porque, efetivamente, a educação física tem componentes muito específicas em termos de skills e de competências a desenvolver, que são diferentes das outras áreas. Pessoalmente, não acho que havia necessidade de deixar cair a expressão motora. Em termos de matemática. A pergunta é: porquê que a matemática se manteve enquanto domínio, na tua opinião? Eu acho que a matemática é um domínio, é importante, é mais uma linguagem. É mais uma expressão, não é? Exatamente. A área da expressão e comunicação destina-se exatamente às várias linguagens, às várias formas de perceber e de identificar e nos relacionarmos no mundo. E a matemática é imprescindível. Mas deixarmos de ter o raciocínio lógico-matemático. O Nuno tinha como alternativa? Qual seria a alternativa, Nuno? Pergunto-te, qual seria a alternativa ao ter ficado enquanto domínio, não é? Eu não sei muito o que é que... mas eu concordo com o que tu estás a dizer, Mónica, que a matemática é uma linguagem, portanto faz todo o sentido estar a par da expressão e comunicação, não é? É lá que ela faz sentido, não estou a ver outra forma. Olha, a educação física também faz parte da expressão e comunicação. Não, é mais uma forma de expressão, mas... Sim, e ficou enquanto domínio também, só se alterou o nome. Sim. Olha, e a educação visual, a educação artística depois engloba as outras áreas da expressão. Sim, a Raquel diz, verdade, a expressão motora tem mais a ver com o que sentimos, que é na ação, não é? Pois é a expressão do nosso corpo, é a expressão motora, não é? Depois tem as competências, os skills ao nível dos equilíbrios e das deslocações. Eu, na parte da educação física, dou um pouco de margem a esta mudança, apesar de não gostar muito e achar que a expressão motora englobava na mesma essas componentes. Será que achas, é uma pergunta, achas que isso poderá estar relacionado de alguma forma com as políticas de combate à obesidade infantil? Ou achas que é mesmo uma questão de escolarização e que está então relacionada apenas e só com o facto de ser educação física a partir do primeiro ciclo e, portanto, como se começa a ser educação física também já no pré-escolar? Olha, nunca pensei muito nisso, mas realmente é capaz de ser, porque temos uma necessidade crescente desse combate à obesidade infantil e aos hábitos, a implementação de hábitos saudáveis ao nível do corpo e da alimentação. Talvez seja por isso, faz algum sentido. Será? Agora estou aqui a pensar algo, porque realmente ainda não tinha debruçado muito por este assunto, portanto, obrigada, Nuno, por teres trazido este assunto, porque eu acho que isto é operacionalizar as OCEP, não é? Achas que também poderá estar relacionado com o facto de ser uma área
neste caso um domínio que necessite de alguma coadjuvação em termos de docentes de educação física nos agrupamentos, por exemplo, ou achas que nós, educadores de infância, estamos muito bem preparados, isto eu estou a fazer um bocadinho de advogado do diabo, okay? Estamos muito bem preparados para promover a educação física? Eu acho que nós estamos, ou pelo menos devemos estar, a nível da formação inicial, bem preparados para a questão da educação física, sem dúvida. Mas é a única área em que efetivamente eu deixo em aberto a possibilidade de que um professor especializado possa fazer a diferença ao nível desses skills, dessas competências específicas dos deslocamentos, que saem um pouco do nosso leque. De resto... A não ser que sejam como o Henrique, porque eu lembro-me das publicações do Henrique, do educador Henrique, não é? Na sala do Amarela, em que ele fazia aqueles percursos, aquilo estava mais do que para a educação física. Aquilo estava ótimo, não era ali preciso nenhum professor de educação física. E eu também faço, eu nunca precisei, nunca senti falta de um professor de educação física no meu cotidiano. Mas efetivamente compreendo que possa haver espaço para isso. Para os professores de música, e para os professores de TIC, e para os professores de inglês, acho que já é um exagero. Acho que é estar a pagar a dobrar por o desempenho de funções que nós já desempenhamos. Não... Essa do inglês, se calhar, é outra coisa que ainda devíamos falar. Não estava muito no guião. Eu avisei-te que esta conversa, mediante o que as pessoas me vão dizendo, vai descarrilando para outras coisas, o que é ótimo, porque é bom, não é? Estamos aqui a crescer todos e a aprender todos. Olha, o Henrique disse assim, o Henrique Santos, ter estas duas pessoas no meu telemóvel ao mesmo tempo é um privilégio raro. Obrigada a ambos. Obrigada a nós, Henrique, por estares aí. A Maria João Sousa Matos disse: afinal não sou só eu a sentir que a expressão motora podia manter-se sem excluir a educação física, com outros elementos característicos. Agora já perdi o que eu dizia mais. A expressão motora não é apenas educação física, eu acho que vai muito além. Diz. Vai muito além da educação física. A expressão motora vai além, exatamente, vai muito além da expressão física, da educação física, porque a expressão motora tem muitas outras coisas relacionadas, não é? A Raquel diz que aqui na Madeira tem um professor de educação física, são um bom complemento, ok? Eu lembro, por exemplo, quando eu estagiei no meu último ano de curso, eu estagiei numa escola pública, no Jardim de Infância Pública, e nós tínhamos também essa parte de colaboração com o professor de educação física do agrupamento, e aquilo correu muito bem, confesso. Desde que haja uma articulação, a Raquel diz, eu aqui concordo, desde que haja uma articulação entre aquilo que o professor de educação física vem fazer com aquilo que nós também já estamos a fazer, ou que o grupo quer. Portanto, iríamos estar aqui a falar da articulação, que é extremamente importante, não é? Exatamente, sem dúvida. Olha, o Henrique vem-nos provocar e disse assim, porque estamos a falar de áreas de conteúdo em categorias, em domínios, em subcategorias e em subdomínios. As OCEP têm pouco de conteúdos e muito de princípios e fundamentos. Ler as OCEP torna dispensável as áreas de conteúdo. E depois, entre parênteses, e na realidade foi isso que nos trouxe aqui, pouca reflexão pedagógica sobre os princípios básicos de educação da infância. É só uma provocaçãozinha, diz ele. É isso mesmo. É o costume, exato. Tu concordas com isso, Marta? O que é que tens a dizer aqui à provocação? Concordo plenamente. Aliás, eu, nas minhas formações sobre as OCEP, a parte das áreas de conteúdo é que passa assim mais a correr. É assim quase uma apresentação da grelha, sem entrar muito aos pormenores. As novas OCEP têm estas áreas que estão diferentes, as linguagens são assim, esta tem componentes, a outra tem domínios, vejam a parte das aprendizagens a desenvolver e depois a síntese e passamos à frente porque efetivamente é mais importante ganhar tempo a refletir sobre os fundamentos, sobre os princípios, sobre o ciclo de intencionalidade educativa, sobre a continuidade, a transição e a continuidade. Concordo com o Henrique, as áreas de conteúdo são mesmo importantes. Quando refletes com os nossos colegas, quando estás em formação e refletes muito sobre isso, quais têm sido as tuas grandes conclusões em relação àquilo que é o entendimento dos princípios deste documento? O que é que te tem trazido como dificuldades, como desafios à sua concretização? Onde é que tu achas que está a grande dificuldade de ler a sério estes fundamentos e então esquecer um bocado essa parte de domínios e subdomínios e dessas coisas todas? Eu acho que as questões que surgem mais são relacionadas com o ouvir a criança, a escuta ativa.
a planificação emergente. Dizem muitas vezes que é tudo muito bonito, mas é utópico, é completamente irrealizável. Nós não, nas nossas práticas reais, nas instituições, com as orientações que temos, com as imposições que temos, não temos tempo para ouvir a criança e para registar, e os planos anuais são pesadíssimos e andam sempre ocupadas, por assim dizer, e com as crianças a toque de caixa, como eu costumo dizer, ali no tempo dos adultos. Tu achas então que, já quase em todos os podcasts temos muito falado sobre isto, andamos muito focados em festividades e muito pouco nas crianças, e se não temos tempo para observar e registrar o que observamos, é porque estamos a perder tempo em quê? Eu acho que estamos com as prioridades trocadas. Sinceramente, acho que é uma questão de equilíbrio e definir o que é importante. Para mim, é mais importante ouvir as crianças e tentar perceber qual é o caminho que elas querem seguir, que elas precisam de seguir, e dar-lhes tempo, dar-lhes voz, ajudá-las a perceber que podem ser protagonistas do seu desenvolvimento, que têm um papel importante a contagiar os outros, a contar, a partilhar os seus desafios, as suas descobertas, mais importante do que andar de festinha em festinha. Obviamente que o plano anual de atividades é importante, e o mundo que nos chega fora da sala tem que ser integrado, mas as coisas têm que fazer sentido, não pode cair ali de paraquedas, olha, hoje vamos fazer flores porque está a chegar o dia da mãe. E assumo que todas as crianças são iguais, todas as crianças querem oferecer flores, todas as mães gostam de flores, e ignoro completamente os projetos que estão a ser desenvolvidos, os interesses das crianças numa história ou numa construção, e pronto, fica tudo em stand-by porque caiu ali uma atividade do Plano Anual de Atividades. Acho que é aqui que precisamos de parar, de pensar e gerir melhor o nosso tempo. Pensar realmente. Diz. Não, eu ia te perguntar, eu concordo a 300% contigo, mas como é que damos a volta a isto? Como é que uma colega sai daqui hoje do nosso podcast e segunda-feira chega e vai, efetivamente, colocar em prática um conjunto de estratégias que permitam, ao longo do seu dia, escutar o grupo, no verdadeiro sentido de escutar, e depois implementar estratégias, organizar a sua sala de acordo com isso mesmo. Como é que eu, se chegar agora à minha sala na segunda-feira, consigo fazer isto? Eu acho que temos que começar do zero. Chegamos lá sem nada preparado e damos-nos a eles. É eu chegar lá e eu sento-me e estou com eles. E eles vão indicando o caminho. E depois dos hábitos estarem mais organizados, de organizarmos a sala, de organizarmos os espaços com as crianças, tendo em conta os seus interesses, as suas necessidades. Não faz sentido eu iniciar o ano com uma sala cheia de bonecadas, cheia de decorações, depois não dizem nada às crianças. Faz sentido. E já com o mapa de aniversários feito, e já com tudo feito, não é? E eles com o projeto feito, porque eu em agosto já fiz uma pesquisa no Facebook e já sei que vou ter um grupo de 3 anos e já recebi imensas propostas de sugestões de projetos que eu posso fazer com os 3 anos, e pronto, o meu projeto está pronto. E aquelas crianças, aquele grupo específico de crianças não interessa para nada. Ainda assim a minha sala chama-se os Laranjinhas, e portanto se calhar até vou incluir aqui as laranjas um bocado no tema do projeto, e o projeto deste ano vai ser sobre laranjas e vamos andar a falar sobre fruta o ano todo. Exatamente. E as crianças vão andando ali no meio das nossas propostas e das nossas sugestões. É verdade que eles andam, e depois temos os placares todos bonitinhos com as fichas e com os trabalhinhos que eles fizeram, que descarregámos do Pinterest, e os pais ficam felizes da vida porque veem o trabalho do seu filho, que não foi feito por ele, foi feito por adulto, para estar assim tão perfeitinho, e todos iguais, sem iniciativa, sem criatividade, sem espírito crítico, sem nada. E, efetivamente, nós podemos seguir este caminho. Não é este o caminho que está nas OCEP. Não é este, sem dúvida, o caminho que eu concordo. Tu achas mesmo que o entendimento e a leitura das OCEP estão intimamente ligadas com aquilo que nós acreditamos ser educador? Ou seja, a concepção que eu tenho enquanto o que é um educador e o que é um bom educador vai fazer com que eu leia e interprete as OCEP à minha maneira? Eu acho que sim.
Aliás, eu dou-te um exemplo concreto. Eu iniciei esta semana um curso sobre creche. E a primeira questão que coloquei às colegas foi o que é ser um bom educador. E elas foram por escrito, porque foi no fórum, as opiniões todas enquadram-se perfeitamente nos princípios da SOCEP que vêm enunciados. E a seguir dei-lhes a ler, ofereci-lhes de presente o texto do Rui Inácio, do blog Uma Caixa Cheia de Nada, que é um texto que eu adoro, que é Hoje acordei e decidi tentar ser um bom educador. E as reflexões que foram feitas a partir do texto e da minha provocação inicial foram todas no sentido do que vem nos princípios da SOCEP. Então, temos aqui a nossa comunidade, agora de repente começou toda a gente a falar muito e São temos elas. aqui muitas coisas, começámos aqui a falar de coisas muito importantes. Olha, o Nuno Gonçalves diz que ouvir as crianças seria uma conversa para estarmos aqui muitas horas. Nuno, já te disse que quando quiseres fazemos um podcast e vais falar sobre a escuta das crianças, porque acima tu és perito em saber escutar crianças em creches, que há sempre tanta dificuldade. A Sandra Patrícia Vilela Abreu diz-nos: sou educadora em creche e na reunião com os pais falei muito do ter tempo para observar, registar, avaliar, para saber dar voz aos seus interesses. Tempo e espaço. E o Covid veio diminuir muito estes planos anuais cheios de festividades. E dizer isto aos pais, mostrar aos pais como é o trabalho por observação e mostrar até em vídeos as conquistas, as observações que eles fazem, é delicioso. Um passo de cada vez e aos poucos é difícil mudar. É mesmo isso. É mesmo isso. É que depois de começarmos, depois de sairmos do nosso pedestal de eu é que sei, eu é que oriento, e partilharmos o poder com as crianças, é difícil voltar atrás. Oh, Mónica, mas eu não percebo que agora tocaste num ponto-chave. Eu já saí da ESE há 12 anos, há 11 anos, que eu já saí da Escola Superior de Educação de Lisboa. Eu, desde o meu primeiro ano de formação, portanto, já estamos a falar há 15 anos, que eu ouço falar em poder partilhado nas salas de creche e jardim de infância. Portanto, em que o adulto partilha o poder, não é? Vamos lhe chamar assim, com a criança, em que todas as decisões são feitas de forma muito participada. Como que raio, desculpem a expressão, isto hoje ainda continua a ser um tema? Como é que isto continua a ser difícil? Sem dúvida, é mesmo isso. É mesmo isso. É porque temos dificuldade de chegar e de escutar o grupo, porque não temos ferramentas para escutar o grupo, porque temos receio de depois não termos coisas bonitas para mostrar aos pais ou aos nossos... Eu acho que passa por aí. Eu acho que quando chegamos aos nossos contextos de trabalho, com a nossa formação fresquinha e tudo fresquinho e bem organizado, deparamos com o que já lá está, com o que sempre se fez assim, porque é que agora há de ser diferente? Se antes funcionava, porque é que agora não funciona? Eles são todos iguais, eu não vou tratar os meninos de maneira diferente, porque eles são todos iguais e isso depois vai dar confusão. São estas premissas que ainda se mantêm em muitos contextos de trabalho, em muitas instituições, e que não são fáceis de ultrapassar. Não é fácil chegar de novo, fresquinha, a caloira, e mudar práticas e mostrar que eu faço diferente para que vejam, para que comprovem se realmente funciona. Porque se eu não mostrar evidências, ninguém vai perceber que o que eu estou a dizer ou que o que eu estou a fazer está correto. Mas tem que me dar espaço ou eu tenho que ter confiança suficiente para arriscar e para mostrar que faço diferente. A Teresa Seco diz orientar, não formatar. Exatamente. Não é? A Helena diz que fugimos da nossa zona de conforto e por isso é mais difícil. Não é? E sim, eu concordo com o que a Helena está a dizer, é difícil sermos da nossa zona de conforto. A Maria João Sousa Matos também nos diz: há muito receio de perder o controle, falta educar para a responsabilidade, confiar e acreditar que as crianças são capazes. Sim, Mónica, lembras-te que na formação que eu estive a dinamizar, tu estiveste presente, não lembro se foi nessa, se foi agora no sábado passado, uma colega falava muito sobre isto, que tinha imensa dificuldade em gerir o grupo, porque tinha dado autonomia ao grupo de poder escolher para que áreas é que queria ir e, portanto, ela dizia como é que eu faço com que a criança fique naquela área mais tempo, como é que eu previno que ela não ande a correr de área em área. E depois há estes pequenos detalhes da nossa prática que nos causam alguma dificuldade, porque até agora temos tudo sob controle. De repente, eu leio as OCEP com os olhos mesmo a sério de ler
e vou para a minha sala e se calhar já vou dinamizar o meu grupo de forma diferente. E isto vai gerar o caos. Exatamente. E eu, enquanto parte do grupo, organizo esse caos. Para eu conseguir que as crianças fiquem, tenho uma área nova e as crianças querem lá estar, mas ficam lá 5 minutos. Ficam lá 5 minutos, não está lá ninguém ou nada a apoiar o envolvimento. Porque elas primeiro têm que perceber o que é que pode estar, o que é que podem fazer ali, o que é que está ali que pode ser tão divertido, tão enriquecedor. Dar autonomia às crianças, o dar voz às crianças, o envolvê-las nesta participação ao nível da planificação e da avaliação, não significa deixar de implementar o caos na sala. Obviamente que as crianças vão desenvolvendo noções de cidadania também pela forma como nós estamos, pelos exemplos que damos e pelas estratégias que vamos implementando. Se eu chegar à minha sala onde tenho 25 crianças e deixar os 25 fazerem exatamente aquilo que querem, vai ser um caos completo. Mas em reunião de grupo nós conseguimos propor estratégias para organizar o grupo. Podemos votar e vamos trabalhar a matemática com Legos, em que das 3 ou 4 opções que foram sugeridas pelo grupo, vamos escolher aquela que tem maior número de gostos, por assim dizer, e vamos juntando os Legos azuis para os que gostam da opção 1 e os Legos vermelhos para os que querem a opção 2 e os verdes para os que querem a opção 3 e vamos ver qual é o grupo maior, qual é o grupo mais pequeno, tiramos o mais pequeno, se tivermos grupos iguais vamos analisar, vamos escolher novamente. Isto é matemática, isto é linguagem, isto é cidadania e estamos a dar voz à criança na mesma. E estamos a envolver a criança na participação e na escolha, nas decisões do grupo. E nós próprios estamos a ser um modelo, porque nós, ao estarmos completamente a incluir estratégias em que a criança decide o seu dia, não é? Em que é ativo na decisão do seu processo de ensino e de aprendizagem, não é? Que tem escolha, eu próprio estou a dar um exemplo de como é poder dar escolha. E eles próprios vão refletir esse comportamento quando estão com os pares nas áreas, por exemplo, e também vão eles próprios refletir esse comportamento quando estão com os outros. Aqui o Henrique falou-nos um bocadinho de partilhar o poder, porque eu falei de partilhar o poder. O que é o poder? Porque é que o poder é tão importante? Quem é que domina a sala? Se continuarmos a ser nós educadores sempre com estratégias iguais para todos, ou com as fichas, como estávamos a falar no início deste podcast, claramente o dominador é o adulto, mas há forma de fazer diferente, não há? Exatamente. Aliás, eu sou parte do grupo, eu também voto. E a minha opinião também pode não ser a que ganha. E se eu sou capaz de ceder o meu lugar, eles também percebem que podem fazê-lo e que devem fazê-lo e que há situações em que irão ganhar, entre aspas, e outras em que não irão. Pois também é uma questão de organizarmos com ele. Olha, não fazemos hoje a escolha do segundo grupo que não teve a maioria, mas podemos fazer amanhã. Isto são tudo formas de estar, vamos dando o exemplo e eles vão aprendendo como é que podem fazer. E isto faz parte, desculpa interromper, isto faz parte da tua intencionalidade educativa que falávamos há pouco quando estávamos a falar dos princípios. Sem dúvida que sim. Ou seja, isto é intencional, tu fazes isto de forma intencional enquanto educador. Exatamente. Eu não preciso de planificar o que vou fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Eu faço uma planificação de dinâmicas gerais, de coisas, entre aspas, que eu valorizo em termos de movimento, em termos de interação, em termos de jogo lúdico. E a partir daí, sim, obviamente, que irão sair planificações inicialmente feitas pelo adulto, que eu tenho que ir provocando, tenho que ir oferecendo opções, até que eles percebam que podem ser eles a fazê-lo. Isto é um percurso, não se consegue de hoje para amanhã. Não dá para chegar lá na segunda-feira e mudar tudo e esperar que as crianças comecem a propor e a dar a sua vez e a respeitar os outros se não experimentaram a que é que sabe. Sim, mas posso já chegar na segunda-feira e em vez de me sentar com eles meia hora a preencher os mapas e depois outra meia hora com eles sentados a fazer uma atividade e depois a fruta, e depois o recreio e depois o almoço e depois a hora do conto, não é? Eu posso chegar segunda-feira e não fazer isto. Pode chegar na segunda-feira e sentar-te com eles, olha, eu hoje não me apeteceu trazer nada, o que é que vocês querem fazer? Exato. Exato.
E isso é tão importante, não é? Não trazer nada. A Vanessa hoje não trouxe nada. Não é fácil, porque depois temos os olhares de fora. Então, mas ela não traz nada, não há trabalhos na parede, não. Porque eu tenho uma série de expectativas às quais tu tens que corresponder, não é? Mas estas expectativas só vão mudar quando nós, educadores, nos começarmos a trabalhar nelas, não é? E neste momento já temos um documento, que foi o que nos trouxe aqui hoje, mas já temos um documento que nos defende, que nos diz como é que nós devemos trabalhar, como é que nós devemos. Portanto, também está um bocadinho nas nossas mãos começar a trabalhar as expectativas que os outros têm sobre nós. Se nós continuarmos sempre a alimentar esta expectativa errada, ela nunca se vai alterar. Porquê? Porque se estamos a fazer sempre o mesmo, vão continuar a esperar o mesmo. Só quando começarmos a fazer diferente é que poderão começar, e irão certamente começar a esperar diferente, não é, Mónica? Sem dúvida, sem dúvida. E depois já não querem outra coisa. Olha, sabes que a nossa audiência não se cala e eu já não consigo acompanhar isto tudo. Olha, a Tainá diz que é a vivência democrática, pôs em coração, devia estar a falar em relação às tuas votações com legs, ainda bem que eu não sou a única que eu fazia igual. O Raquel diz que o trabalho válido, que é o que é brincar com eles, quanto o trabalho, produções que vão para um placar, ou seja, o estar com a criança a brincar, e ela também fala aqui um bocadinho do tempo que nos dedicamos a brincar com a criança, é muito mais válido, ou se calhar muito mais enriquecedor para a criança e para o próprio adulto se quer efetivamente escutar a criança, se estiver com ele e não a preparar produções para o placar. A Tainá também fala um bocadinho sobre, para as crianças permanecerem mais tempo, basta que, nas áreas que nós estávamos a falar, basta que as escolhas venham delas. E elas responsabilizam-se pelas suas escolhas. O que é muito diferente de as obrigar a ficar na área que escolhemos, não é? O Henrique diz, citando o José Morgado, se o educador ensina o que é e o que sabe, torna-se essencial, fundamental mesmo, que o educador saiba o que é e o que sabe. E esse espaço de autorreflexão tem estado um pouco arredado da função e da profissionalidade docente. Claramente, concordo plenamente com o que o Henrique está a dizer. Eu acho que enquanto não refletimos muito sobre o que somos e a influência que nós temos nos outros na nossa prática, não vamos muito mudar a nossa forma de trabalhar, nem a outra forma dos outros nos verem a nós, não é? Acho que é um bocadinho muito isso, por aí. É mesmo isso. Mas para isso nós temos que, já estamos conscientes e confiantes do nosso papel. E sermos capazes de fundamentar. A Susana Monteiro Marinho diz-nos, e quando estamos sozinhas na sala e não conseguimos estar em cada área a apoiar as crianças que nos chamam? Queres responder, Mónica? Nós não conseguimos estar em todo lado, não conseguimos apoiá-los a todos, não conseguimos ouvi-los a todos, não conseguimos registá-los a todos. Temos que gerir o nosso tempo. Nós, quando a observação e o registro e a planificação, tudo, e a avaliação, todos eles têm que ser planeados. Nós temos que prever o que é que precisamos o que é que queremos observar, o que é que vamos avaliar, e para avaliar esses parâmetros, o que é que eu preciso de observar, o que é que eu preciso de registar e como é que vou fazê-lo e quando, e não vou fazê-lo sozinha. Eu tenho uma colega na sala e devo articular com ela, já devo envolvê-la para ela perceber o que é que eu estou a fazer e porquê. Porque é que eu estou ali sentada com o meu caderninho em vez de estar com as crianças ou a orientar o grupo. Tem que ser um processo partilhado. Mas, Mónica, aqui a Susana está a falar um bocadinho sobre e é por isso que as crianças andam de um lado para o outro, das áreas em áreas. E eu aqui tenho sempre uma questão um bocado interessante, é um bocadinho, mas isto prende-se muito então com a visão que eu tenho daquilo que é ser um educador. Para mim, não me faz assim tanto, para mim não me choca se eu tiver uma criança que está na casinha ou que está na garagem e quer ir ler um livro e que para ir ler um livro ou quer ir para a biblioteca da sala e quer lavar os carros. Não me choca, eu não consigo perceber porque é que as áreas têm que ser estanques, porque é que elas próprias não acabam por ser um bocadinho mais flexíveis e interligar-se. Eu não, lá está. Eu quando comecei a trabalhar não comecei logo a fazer isto, eu fui percebendo isto um bocado com o tempo. E foi quando eu, como tu disseste no início deste podcast, quando eu me descentrei de mim e me centrei mais nas crianças que tinha comigo, é que eu comecei a perceber que fazia muito mais sentido ter áreas cujos elementos às vezes vão com as crianças de um lado para o outro, do que estar a passar a manhã inteira ou a tarde inteira a dizer o carro tem que ficar aí, porque que está um carro na garagem, porque está um carro na casinha, porque que está... Quer dizer, até porque se eu própria pego em carrinhos para vir comparar tamanhos, numa conversa de tapete, eu estou a ser um modelo, eu estou a mostrar como é que fazem as coisas, porque é que eles não podem fazer igual. Exatamente, e se eles querem brincar com os carrinhos e com aquele amigo que até está na casinha das bonecas,
temos que ceder, temos que deixar que a criança siga o seu caminho. A mim também não me choca eles andarem. Choca-me se eles andarem a correr todos de um lado para o outro da sala, a chocar uns com os outros, a tirar as coisas para o chão e não se conseguirem organizar. Isso choca-me. Mas se eles andarem mudarem as coisas, os objetos das áreas, fugirem para os cantinhos, não me choca nada. E choca-te se eu te disser, isto é mesmo uma pergunta que não tínhamos preparado, mas choca-te se eu te disser que há colegas que organizam salas ou portfólios, ou o que seja do contexto aqui educativo, que organizam por áreas de conteúdo, e, portanto, há a área da matemática, há a área das expressões, há a área da leitura, ou seja, mas não há a casinha, não há a garagem como nós a conhecemos, são áreas. E, portanto, as áreas de conteúdo estão representadas em áreas na sala. E depois até fazem portfólios assim. Há muitas colegas, isto são 2 perguntas numa só, que também fazem o portfólio e que dividem o portfólio por áreas de conteúdos. Tu achas que as áreas de conteúdo foram pensadas assim nas OCEP? É para isso que elas servem que estão lá assim? Eu acho que não. Eu já experimentei essas estratégias todas, confesso. O tal percurso em que vamos experimentando e depois avaliamos, saímos de nós para avaliar o processo. Também já tive as áreas em que tinha a área do faz de conta e depois por cima uma plaquinha a dizer área de expressão e comunicação. Até que as coisas deixaram de fazer sentido. No início, quando pensei nisso, até achei que fazia sentido e depois cheguei à conclusão que não faz sentido nenhum. Em termos de portfólios, também deve ser uma opção, mas as coisas têm que fazer sentido. Eu, quando fiz portfólios, não costumo fazer, organizei por áreas de conteúdo, fundamentei cada uma das áreas, fiz uma introdução e depois cheguei à conclusão que não consigo organizar as coisas assim. A questão prende-se um bocado com o que o Henrique disse há bocado numa das partilhas que fez aqui no grupo, que foi em que área é que eu coloco a criança que consegue tocar na campainha, ou quando a tocar a campainha. Pois é mesmo isso. É mesmo isso que eu ia dizer. Um registro, uma vivência, uma história de uma criança, eu não consigo incluir numa área específica e deixar as outras de parte. As OCEP o que dizem é que deve haver uma articulação, deve haver uma globalização. Não temos que ter todas as áreas sempre presentes, mas estar a limitar as atividades, as estratégias, os projetos a uma área específica é estar a castrar a criança e a limitar o que a criança pode aprender, o que a criança pode descobrir. E isto é algo que não podemos culpar as novas OCEP, entre aspas, Não, culpar não, isto já nas antigas nós tínhamos os 3 círculos todos a tocarem-se, portanto todas as áreas se tocam, todas elas são interligadas, elas devem de algum modo estar por nós pensadas quando pensamos na nossa prática e temos que de algum modo tocar nelas, mas não precisamos de nos tingir a elas, não precisamos ficar ali só focados naquilo. Não é? Porque houve aqui alguém agora que disse, eu não me lembro quem foi, que li que as OCEP são um excelente documento para nós refletirmos porquê que eu faço isto que estou a fazer. E eu costumo dizer isto muitas minhas formações. Ok, estão agora a trabalhar o outono, mas porquê que estão a trabalhar o outono? Sim. Estão a trabalhar as frutas porquê? Porquê que não estão a trabalhar as folhas? Ou porquê que há folhas na sala? Mas porquê? Porquê que isto está a acontecer? É o mundo lá fora, nós sabemos, mas as crianças o dia da estão no mundo lá alimentação fora. e todas as escolas estiveram a trabalhar sobre a alimentação. É mesmo isso, é o pensar porque é que fazemos o que fazemos. E às vezes esquecemos, aliás, é frequente esquecermos, porque para isso temos que sair de nós e olhar de fora e tentar avaliar o processo. Ok, aqui, olha, a Cátia Costa diz que tem uma sala de 2 anos e que no outro dia uma criança que estava nos Legos juntou-se com uma que estava com os animais e construíram uma cerca para os animais usando os Legos. Portanto, as áreas podem e devem interligar-se. A Rita Gregório também tinha falado muito sobre isto aqui, ela fez aqui uns quantos comentários a falar sobre isto mesmo, a interligação das áreas. Elas complementam-se, não precisam de ser estanques. A Susana Jorge manda-nos um grande beijinho, portanto um beijinho à Susana, e a Raquel diz, aquilo que quero observar é que pode ser focado na área, de acordo com a intencionalidade que eu quero. Lá, isto é um aspecto muito importante que daria para outro podcast, não é? O foco da observação, o que é que eu quero observar? Porque eu não consigo observar tudo ao mesmo tempo. Há pouco, de planear a observação.
A Sandra Patrícia diz que na creche cada criança tem um caderninho e lá colocamos conquistas, momentos especiais, vai e vem, e os pais participam, escrevem dúvidas. Isto é extremamente importante, o envolvimento parental, não é? O que é que tu Sem queres dúvida. falar? Fala-nos um bocadinho sobre o que é que as OCEP também nos dizem sobre o envolvimento parental, de que forma é que tu também abordas isto nas tuas formações? Qual é a As tua visão OCEP, no ponto, deste as ponto? OCEP, as novas, entre aspas, e as originais, têm um foco muito grande na família enquanto parceiros educativos. Quem consegue envolver, aliás, quem tem este envolvimento dos pais como sendo importante, tem certamente a noção que são uma mais-valia. Para as crianças sentirem que os pais fazem parte do cotidiano da escola é muito enriquecedor. E a forma como conseguimos fazer a comunicação com os pais, a partilha de parte a parte, só pode trazer bons frutos, por assim dizer. Mas tu achas que as OCEP dizem-nos, e são muito claras, não é? Os pais devem participar, ou consultar e participar na educação dos filhos. Mas como é que nós conseguimos promover isso? Não é só convidar os pais para virem às festas e ao dia da mãe e à festa de Natal, que é o que acontece em muitas instituições. Os pais têm que ser convidados a envolverem-se no cotidiano da escola. Não quer dizer que tenham que estar lá todos os dias, e agora muito menos com estas questões da pandemia, em que é difícil que os pais venham à escola, e não se espera que passem da porta. Mas é muito importante que consigamos estratégias para envolver as famílias e para conseguir esta comunicação tanto da escola para casa e da casa para a escola. Agora com a intensificação dos meios tecnológicos na comunicação com os pais, tem sido visível. Mónica, mas não deve ser muito difícil, tu caio agora a pensar alto, fazer um questionário com 2 ou 3 perguntas e enviar aos pais e perguntar aos pais, conseguir fazer aqui, aferir um bocadinho o que é que são as expectativas deles. Achas que devemos fazer isso? Podemos fazer, mas temos que estar disponíveis para ouvir as respostas. E depois de as Nem incorporar? sempre existe. Exatamente. Eu não posso perguntar e depois não ter abertura para as incorporar na minha prática. Mas porquê que achas que isso acontece? Porque achamos que somos os detentores da intencionalidade educativa, portanto nós é que sabemos o que é melhor para os meninos aprenderem? Exatamente, tem tudo a ver com a tal partilha de poder que falávamos há pouco. E para deixar os pais entrarem na minha sala, para já tenho que ter a consciência que eles vão estar lá, que têm a sua opinião e que participam e que avaliam, e isso nem sempre é fácil. Este ponto é um ponto que a mim me levanta mesmo muitas questões. Então, desde que fiz o último podcast com as famílias, em que as percepções que as famílias continuam a ter da educação da infância, o que é que eles ainda acham que é a educação da infância e o que é que eles ainda esperam de nós, tu achas, na tua opinião, voltando às OCEP e agora interligando as expectativas que os outros têm sobre nós enquanto educadores, tu achas que a nossa dificuldade em interpretar as OCEP, de as operacionalizar e ainda cairmos um bocadinho no erro de escolarizar com começar a treiná-los para estar sentados mais tempo porque a seguir vão para o primeiro ciclo, começarem a fazer fichas por causa dos grafismos, ou seja, é porque os pais também é isto que esperam de nós e nós então caímos na armadilha? Eu não caio. Mas isso, sem dúvida que os pais esperam cada vez mais que nós aceleremos as aprendizagens e as etapas para que os meninos tenham sucesso no nível seguinte. Faz parte das nossas funções explicar e mostrar aos pais que não é assim que eles vão ter sucesso na etapa seguinte. Ao escolarizarmos antecipadamente as crianças, vamos estar a roubar tempo que é essencial para desenvolver competências que eles não vão ter tempo, nem vão ter possibilidade de fazer mais tarde. Porquê que não passamos isto aos pais? Porquê que a nossa intencionalidade educativa não é passada para os pais? Porquê que eles não sabem, ou porquê que nós não nos damos a conhecer as aprendizagens que estamos a promover? O que é que nós queremos promover? Assim, porque no último podcast falámos um bocadinho do básico, que
Mas o básico não é importante, promover aprendizagens de partilha, de saber estar, de saber ser, não é? É muito mais importante, ou tão mais É importante do muito que mais importante. É muito mais importante. Aliás, mesmo para que eles aprendam a escrever e a ler e a fazer contas no primeiro ciclo, há uma série de competências e de aprendizagens que eles vão ter que fazer antes. Eu não consigo que uma criança esteja sentada durante 1 hora se primeiro, se antes disso, a criança não tiver tido a possibilidade de explorar, de experimentar o seu corpo, de cair, de se levantar, de correr e de saltar e de dominar todos os tais skills que falávamos há pouco quando falámos da educação física, para que a criança seja capaz de dominar e parar e controlar, para depois poder estar sentada a ouvir o professor e a escrever e a ler, e essas competências todas que se espera que nós já preparemos os meninos antecipadamente, mas isso não faz parte das nossas funções. Pois, exatamente. Sabes que agora ia partilhar uma história, não sei, já estamos a ficar sem tempo, mas estas conversas são como mais estranhas, não é? Eu quando trabalhei muito na Irlanda com comunidades de crianças russas, alemãs, polacas, árabes, chinesas, e é cultural, portanto, estereótipos à parte, não sou uma pessoa nada de estereótipos, mas a comunidade de pais chineses são muito orientados para a escolarização. E eu tive muita dificuldade, inicialmente, em conseguir fazê-los perceber a minha intencionalidade, porque o que eles queriam mesmo era que os filhos começassem a contar e a escrever, e era uma pressão sobre mim fantástica. E só quando eles começaram, só quando eu lhes comecei a mostrar o que efetivamente os filhos estavam a aprender, em detrimento de não estarem a aprender o que eles queriam, é que eles começaram a valorizar o trabalho que eu estava a fazer e que me deixaram de pressionar tanto. Portanto, eu acho que há aqui uma componente, há bocado aqui alguém na nossa conversa estava a falar sobre a importância da formação inicial, das universidades falarem muito sobre o planificar e se calhar falarem um bocadinho mais das OCEP. Mas esta parte das famílias também é muito importante, não é? Nós conseguirmos trabalhar as expectativas das famílias através da comunicação, da exposição que fazemos do nosso trabalho. Nós temos que nos expor, ou achas que não? Mesmo, mas a questão passa mesmo por aí. Tu tocaste no ponto essencial. Quando começaste a mostrar? Porque nós realmente explicamos e justificamos e apresentamos a educação de infância, mas depois temos que dar provas. Temos que nos expor, temos que mostrar evidências do trabalho que tem estado a ser feito e dos ganhos, por assim dizer, para as crianças. Estão a ser as aprendizagens, não é? Exatamente. Olha, a Sandra diz-nos que com reuniões, com diálogos nas entradas e saídas, com os rodinhas com a partilha de uma imagem ou telefonema, somos parceiros na aprendizagem dos seus filhos. Ou seja, esta é uma educadora que encara as famílias como parceiros. A Kátia fala que na minha sala as famílias partilham vivências de casa através da Child Diary. No início do ano preenchem também as expectativas e na última reunião recebem de volta. Voltam a ler e avaliam o que correspondeu ou não às expectativas que tinham. Tento incluir sempre que possível as famílias no trabalho da escola. E é assim que faz sentido, não é? De outra forma não conseguiríamos ir a bom porto. Depois temos a Susana, que nos diz que não são só os pais, mas sim os próprios professores do primeiro ciclo que nos avaliam como educadoras e como preparamos ou não os meninos. E esta leva-me para a outra questão das OCEP, que se calhar poderíamos falar um bocadinho, que é a transição, não é? Sim, a transição que durante muitos anos era sentida como, quando estão a chegar ao fim dos 5 anos, então vamos conhecer a escola dos grandes. Pronto, e está acabado o processo de transição. Pronto, efetivamente, muito mais do que no documento original, nesta área, as novas OCEP têm uma componente muito grande a nível da transição, a nível das estratégias de articulação com o primeiro ciclo, e evidenciam que não é um processo que se resolva no momento, é um processo que se vai desenvolvendo ao longo do último ano, pelo menos, de pré-escolar, com partilha de atividades, de visitas com o primeiro ciclo, com uma postura por parte do educador ao nível do diálogo com as crianças e com as famílias, o tal levantamento das expectativas e das preocupações, porque as famílias também têm dúvidas e medos e receios, e é no educador que elas confiam, é o educador que elas conhecem. E então convém que sejamos nós a tentar a preparar esta transição. Até porque nós, quando vamos às escolas de primeiro ciclo, não há nada que garanta que seja aquela escola, seja aquele professor. E então as estratégias têm que passar muito mais pela confiança, pela segurança com que as crianças passam para o nível seguinte. Sem dúvida, sem dúvida.
Aqui, só para aqui acrescentar à história que estávamos a falar da percepção do educador, a Raquel também nos diz que desformatar algumas representações não adequadas acerca do papel do educador. Isto passa muito por aqui, não é? Isto se calhar em resposta ao que a Susana estava a dizer das expectativas também dos professores do primeiro ciclo. E que, portanto, se os professores do primeiro ciclo também perceberem um bocadinho o que é o perfil do educador, o que é um educador, o que é que se espera de um educador, então se calhar vai ter expectativas diferentes das crianças que chegam no primeiro mês ao primeiro ciclo, não é? Sim, eu nunca percebi muito bem porque é que as expectativas dos professores do primeiro ciclo são tão diferentes da realidade, do que é o nosso papel. É daquelas coisas que sempre me fez muita confusão. Porque nunca leram as OCEP. Pois, só pode, mas quer dizer... Mas seria importante eles lerem as OCEP, na minha opinião. Tal como é para nós importante lermos um bocadinho o programa ou o que seja do primeiro ciclo, sabes? Eu também acho que para nós, nós também deveríamos ter uma noção um bocadinho daquele documento e perceber um bocadinho o que é que está a passar na fase seguinte. Sem dúvida. Aliás, o secretário de Estado no preâmbulo diz exatamente isso, que os outros níveis têm muito a aprender com a educação pré-escolar. Ou seja, todos eles finalmente temos alguém no governo que diz isto, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E eu concordo plenamente que seria importante que lessem as OCEP e que aprendessem, viessem beber um bocadinho à nossa realidade, aos nossos currículos flexíveis, aos nossos espaços flexíveis, aos nossos contextos de aprendizagem, à nossa forma de avaliar. Acho que seria uma mais-valia se os outros ciclos viessem beber um bocadinho da nossa prática. E todas as pessoas que defendem que as OCEP não são obrigatórias nem em pré-escolar e nem em creche, não é? Todas as pessoas que continuam a duvidar deste documento, se calhar falta-lhes ler um bocadinho mais o documento com olhos de ver. E não podemos obrigar a que o documento faça sentido a todos os educadores quando as percepções daquilo que é o ser educador mudam de pessoa para pessoa, mas que é um documento que está bastante completo e que evidencia os princípios e os fundamentos da educação da infância, lá isso é, e não há volta a dar em relação a isso. Eu tenho entrado em algumas discussões nas redes sociais sobre este assunto, porque me irrita-me dizer-se que as OCEP não são obrigatórias ou que quem quer faz e quem não quer não faz. Isto irrita-me porque eu não acho que seja assim tão facultativo, tão opcional, mas é opcional seres um bom educador e não seres. As crianças não merecem todas serem bons educadores? Exatamente. E os modelos de educação atuais, os modelos de formação atuais, são os que estão contidos nos OCEP. Estamos em pleno século XXI, não temos de trabalhar com premissas do século XIX. Já nem digo no século XX, pronto, no início do século XX. Efetivamente, as concepções de criança são completamente diferentes do que eram no ensino tradicional. Se hoje em dia já se sabe que é diferente, que a forma de aprender já não é como era vista antes, as crianças não são aquele adulto em miniatura ou aquela página em branco a necessitar totalmente dependente do a tábua rasa, como não era é? vista Aquela antes. tábua rasa que Exatamente. nós aprendemos. Nós temos que basear as nossas práticas nas premissas atuais. Completamente. E irmos atualizando ao longo do tempo, não é? Porque o educador que não se atualiza, e qualquer professor, qualquer docente que não se atualize, que não acompanhe um bocadinho os tempos, torna-se um pouco obsoleto. E eu já cheguei a comentar, não me lembro em que contexto, mas que eu acho mesmo que vamos acabar por ser, nós docentes, não é? Nós educadores, vou falar um bocadinho, nós docentes, podemos acabar um bocadinho por ser os grandes culpados do sucesso escolar, se não nos readaptamos às novas realidades, não é? Se não nos readaptamos às novas concepções de infância, se não repensamos um bocadinho naquilo que é ser educador, não sei, diz-me tu, Mónica, o que é que tu achas sobre isto? Eu acho que é preocupante, porque nós temos uma sociedade em constante mudança, em constante evolução, mas a nível de educação não acompanhamos. Continuamos a ter formas de estar em educação completamente ultrapassadas, formas de avaliar completamente ultrapassadas. Mas, no entanto, depois andamos todos na internet a colocar exemplos de escolas na Finlândia tão bonitas que fazem tudo tão bem. Então, nós temos todas as condições para fazer e não fazemos porquê? Não, as escolas da Finlândia, as escolas do Reino Unido e de mais uma série de países vêm cá beber as nossas boas experiências. Vêm cá beber as nossas escolas da ponta, as nossas escolas da floresta, os nossos currículos flexíveis. Eu só não percebo é porque é que não é generalizado.
Pois, exatamente. Mas é por isso que fazemos estes podcasts, Mónica, para termos cada vez mais pessoas a ouvir-nos. Exatamente, E não estamos exatamente. aqui a evangelizar. Eu não quero que as pessoas pensem que estamos a evangelizar, mas estamos efetivamente a tentar. Eu, pelo menos com estes podcasts e nas conversas que nós fazemos, não é? Nós, a Mónica, todos no ponto zero, e todos nós, o que tentamos fazer é refletir sobre o que é que estamos a fazer mal? Porque o educador que não pensa no que é que poderá estar a fazer mal não é um educador que vai fazer melhor a seguir. Se nós acharmos que estamos sempre a fazer bem, e eu acho que muitas das pessoas que vêm aqui ver o nosso podcast e depois do feedback que eu acabo por responder, são pessoas que também gostam de nos vir ouvir, não a mim, mas a quem eu trago, porque por um lado percebem as coisas que estão a fazer bem, e depois também saem daqui muitas vezes a pensar que podem fazer melhor. E o educador que não se questiona e que não se predispõe a fazer um bocadinho melhor ou diferente, é um educador que fica parado no tempo, como tu estás a dizer, não é? Claro, claro, exatamente. São pessoas que acreditam que são omnipotentes, sabem tudo e fazem sempre tudo bem. E não avaliam os resultados. Se refletirem sobre o processo educativo, sobre a progressão das crianças, sobre o nosso papel na prática diária, vamos estar a assumir sempre que está tudo bem. Exato. Temos que ser capazes de fazer uma análise fora do nosso papel. Então, temos que, como se estivéssemos a ser avaliados por outro. Exato, eu estou a perceber o que é que estás a querer dizer. É descentrarmos de nós e tentarmos autoavaliar-nos, mas de forma mais concreta. Aqui o que eu acho que acontece é que também há muita subjetividade de tudo, não é? Enquanto que um professor de primeiro ciclo chega, tem um currículo para cumprir e de uma forma ou de outra vai adaptando com diferentes estratégias e metodologias, tem aquelas coisas para cumprir e pronto. Nós não, nós temos bastante liberdade, porque conseguimos fazer daquelas orientações o que nós quisermos, mas quer dizer, mas tem que haver um fio condutor, não é? Exatamente. Sim, porque as nossas orientações são muito abrangentes, nós temos objetivos para cumprir, mas conseguimos alcançá-los na mesma, seja a falar de batatas ou a falar de camaleões. Exatamente, exatamente. Sabes que eu conto muitas vezes esta história lá na Irlanda, a minha sala era era o último piso, e então quando havia visitas ao colégio, a minha coordenadora de manhã nunca levava as visitas lá acima, porque dizia que a minha sala era o caos. E ela achava porque era os miúdos, uns a falarem mais alto, outros mais baixo, mas não estavam todos sentadinhos. É assim, é raro entrar-se numa sala minha ao longo destes anos e ver os miúdos sentados. Ou Mas pelo devia menos ser todos raro em todo sentados o ao lado. mesmo tempo. Exatamente, mas é isso, não é? A aprendizagem pela ação, que nós todos aprendemos tão bonita no papel e que também estão mencionadas nas ofertas. A aprendizagem pela ação não implica estar sentado a mexer na tesoura. Não é porque estou a mexer na tesoura que estou a aprender, não é? E isto é tão importante falarmos um bocadinho sobre isto. Sim, sim. Não, aliás, o tal preâmbulo que eu estava a falar há pouco diz mesmo que nós temos salas em que as crianças circulam livremente pelo espaço. É uma das coisas que o secretário de Estado realça como sendo positivas. É, não é? Os meninos, os 25 sentados numa cadeira a fazer o seu trabalhinho é que é completamente irreal, é completamente impensável. Quer dizer, só quem não tem a mínima noção do que é a infância, do que é ser criança. Eu digo-te uma coisa, eu vou confessar. Nos meus primeiros anos de profissão, saída da faculdade, não é? E quando comecei a trabalhar com meninos, também tinha aquele hábito de os sentar e fazer coisas. Mas eu depressa comecei a perceber que aquilo não funciona, porque eles começam todos a chamar por ti porque não conseguem fazer isto. E depois tu vais ajudar o outro a fazer aquilo. Quer dizer, aquilo para mim deve ter durado um mês e meio. Porque eu depressa percebi que não conseguia fazer aquilo. Portanto, eu acho que depois também vamos. Lá está, eu pus um bocadinho a mão na consciência e percebi isto não funciona, tenho que fazer diferente. Exatamente. E às vezes estamos-nos a ficar muito cansados, porque acho que estamos mesmo em todas as formações, na tua de certeza também deve dizer o mesmo, que é precisamos de mais tempo. Eu costumo dizer que se o tempo se vendesse estava sendo esgotado. Mas será que estamos a utilizar o tempo com as coisas certas? Será que não estamos a complicar? A questão é mesmo essa, porque o tempo não estica. Isso não vale a pena pedirmos, porque não vamos conseguir. Então temos de ser nós a gerir o nosso tempo. Eu costumo dizer que temos que definir prioridades e pôr só na balança o que interessa. Se calhar estamos a gastar o nosso tempo e o deles com coisas que não são importantes. Pois não. Muito menos para eles, porque não é significativo, não é?
Olha, a nossa comunidade continua sem se calar. Porque isto nós éramos Tenho para ter que ler esse comunidade. chat. Eu disse que era 1 hora e já aqui estamos há 1h20 nisto. E as pessoas não se vão embora e continuam a falar. Portanto, ó Mónica, eu não tenho culpa. Olha, a Raquel Amorim diz, é impossível não te questionar diariamente. A Raquel Ellis diz, o ciclo do observar, planear, agir, avaliar, mas relativamente a nós próprios, enquanto educadores. A Helena Sem Cavaco diz, dúvida. estas conversas servem-me para interagir, refletir e avaliar aquilo que faço em prol da melhoria. Grata por estes momentos. Grata eu, Helena, por estarem desse lado. A Raquel diz, aprender a aprender. Pois, o aprender a Sem aprender dúvida, dava-nos sem aqui dúvida. para outro podcast, não é? Sem dúvida. Do Ontem aprender na a... formação, uma colega falou na importância do crescer. Uau! Fala um bocadinho sobre isso. Tanto na perspectiva da criança como na nossa perspectiva enquanto educadores, do ser capaz de refletir e de pensar nas potencialidades e nos caminhos deste crescimento, não só como crescimento, maturação Sim. físico, mas Olha, adorei em essa crescer ideia. como pessoa. E depois, como dizia a colega agora na conversa, fazer a nossa avaliação enquanto adulto, enquanto educador, nesta perspectiva também. Uau! Sim, Gostei muito adorei essa da. ideia. Sim, já levo daqui essa e vou pensar sobre ela. Ó Mónica, olha, vou-te fazer as perguntas da praxe para começarmos aqui a terminar. Deixa-me te perguntar uma coisa. O que é que te inquieta na educação da infância hoje? Ui, Dava para estarmos aqui o resto da noite, não dava? era mais um podcast. Preocupa-me isto tudo, preocupa-me termos documentos importantes e interessantíssimos para fundamentar a nossa prática e não os usarmos. Preocupa-me continuar a passar nas instituições e continuar a ver os placares bonitinhos com as fichas todas iguais, em que o papel da criança é quase nulo, em que a educadora pinta à mão para não sujar, para não fazer bagunça e depois coloca lá no sítio certo, na cor certa. A criança não tem qualquer opinião sobre o assunto. Preocupam-nos as crianças todas sentadinhas nas mesas a fazer trabalhinhos. Tanta coisa que me preocupa. Preocupa-me não sermos capazes de fundamentar as nossas opções e de justificar e mostrar o que é realmente educação de infância e continuarmos, vamos baixando os braços, em vez de rumarmos contra a maré, vamos acomodando e continuando a fazer como sempre se fez. Por isso é que continuamos a ter estes modelos tradicionais. Já deu para perceber que tipo de educação é que defendes? Tu achas que a educação que tu defendes é possível ou temos que continuar a sonhar com um futuro um bocadinho lá mais para a frente? Eu acho que é possível. Eu acredito que é possível. Aliás, acho que as nossas formações e as nossas intervenções neste sentido são mesmo para mostrar que é possível. Eu, quando nas minhas formações, não obviamente me basei na teoria e na literatura existente sobre as várias temáticas, mas acima de tudo levo vozes, não apenas minhas, mas de colegas que conseguem fazer. Pronto, precisamente para isso mesmo, para que as pessoas vejam que se eles conseguem, então eu também vou conseguir. Porque uma coisa é eu estar a dizer eu faço. Outra coisa é eu mostrar evidências, e não apenas minhas, mas de outros colegas, tal como eu, tal como as educadoras que estão comigo nas formações e que são capazes. Exatamente, concordo plenamente contigo. Vamos aqui, estamos mesmo a terminar. A nossa audiência continua a dizer que estes momentos são importantes para conseguirmos remar contra a maré. O Henrique diz que todos precisamos de falar. A Teresa diz obrigada, tudo pequenino se faz o crescer. Agradecem-nos este momento de partilha. Eu acho que cumprimos aqui a grande vontade que eu tinha de trazer e de conseguirmos falar um bocadinho abertamente sobre as OCEP e de percebermos como ela está ao alcance de todos nós. Portanto, muito obrigada por teres vindo falar um bocadinho sobre isso. Não, eu é Antes que de agradeço o terminarmos, convite. como é que alguém pode saber mais sobre ti, sobre as tuas formações, sobre o teu trabalho? Hoje em dia, acho que a maneira mais fácil é mesmo através do Facebook. É procurarem Mónica Rolo com chapéu. Mónica Rolo com chapéu. Chapéu. Então, olha, aquelas perguntas do fim que é, se tu pudesses dar um conselho aos profissionais que nos estão a ouvir, qual é que seria?
Parem. É o conselho que eu dou aos meus formandos. Parem. Deem esse tempo. É mesmo isso. Acho que é importante. Nós andamos num corre-corre o dia inteiro, nós andamos num corre-corre a vida toda, por assim dizer, e temos que parar e pensar no que é que realmente é importante. Eu costumo falar na pedagogia da lentidão, que é cada vez mais importante. E é mesmo isso, é o parar, é fazer as coisas com calma. Não precisamos de andar a correr, há tempo para tudo. Não fazemos hoje, fazemos amanhã, desde que seja com rigor, com intencionalidade, refletido e recolhendo evidências que nos vão sempre acompanhando para não acharem que estamos ali sem fazer nada, porque isso também é importante. Mas é mesmo isso, é parar nós enquanto adultos e dar tempo e voz à criança. É mesmo isso. Olha, adorei, desde o crescer à pedagogia da lentidão, juro, adorei, obrigada por esta noite, adorei. Eu é que agradeço, foi muito bom estar aqui, apesar das borboletas iniciais. Mas gostaste? Gostei muito. Que bom. A audiência está toda a dizer que adorou e que está a agradecer a partilha e concordam que assim vamos conseguindo mudar as mentalidades. E se tivermos hoje, pelo menos, ajudado um educador a perceber um bocadinho melhor as OCEP, ou a perceber como elas são alcançáveis e são executáveis, deixem-me dizer assim, eu acho que já fizemos um bom trabalho. E que saiam daqui com muitas inquietações e muitas vontades de pensar e de começar a mudar práticas. É mesmo isso. É esse mesmo. Vamos deixando as sementinhas. A todos os que nos estão a ouvir, muito obrigada por terem assistido a mais um podcast das Conversas Pedagógicas. Este live, se chegaram mais tarde ou se quiserem ouvir tudo depois, vai estar disponível no canal do YouTube da Child Diary, também no Spotify, em todas aquelas plataformas onde se colocam podcasts, vão poder encontrar este live, está bem? Muito obrigada a todos. Para não perderem os próximos, façam aqui um like também na página do Facebook ou na página do YouTube, no canal do YouTube da Child Diary, e assim vão ter sempre acesso a todos estes podcasts cuja grande objetivo é mesmo ajudar a comunidade em educação de infância, está bem? Muito obrigada a todos, muito obrigada por terem estado aí, por terem contribuído. Obrigada, Mónica, de coração. Olha, foi excelente, excedeste todas as minhas expectativas. Eu não preenchi nenhum formulário de expectativa, mas olha, tu excedeste todos. Obrigada, Vanessa. Obrigada pelo convite e obrigada a todos por nos acompanharem e me darem este tempo. Obrigada. Adeus, até à próxima.